Boa tarde a todos. Na sequência, a programação do nosso 16º encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, com essa mesa intitulada Investigação de Homicídios no Brasil. Nós teremos 3 participantes, né? A primeira a falar será a doutora Elizabeth Pereira Sá, representando aqui a Polícia Civil do Estado de São Paulo, atualmente sendo ator como diretora do DHPP de São Paulo. Na sequência, nós teremos o Rafael Verlin, que é gerente da inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina, e finalizando com o outro Rafael, Scalpadini, Alcadipani. Se você for ficar melhor. Melhor que eu conheci há muito tempo, eu não foi isso mesmo. Que representa, então, aqui a FGV, que vai fazer a terceira apresentação. Nós teremos 20 minutos para cada um dos participantes e depois nós abriremos para perguntas. Tá certo? Bom, eu aviso quando tiver, quando faltar 5 minutos, eu aviso, né? A gente avisa com 5 minutos. Apenas para introduzir o assunto, né? Pelo próprio interesse da nossa plateia, a gente percebe que esse é um tema extremamente relevante, né? Que tem sido discutido em muitos âmbitos, né? Sobre essa questão de discutir não só a questão da investigação como um todo, mas principalmente a relação que isso tem com os nossos índices de resolução dos casos de homicídio, né? E que isso, claro, vai impactar uma série de outros fatores dentro da segurança pública, como a própria redução da criminalidade, em especial dos crimes de maior sensibilidade, que são os homicídios. Bom, então, sem mais demoras, eu passo a palavra para a doutora Sá. Fique à vontade. Obrigada. Seja bem-vindo. Bem, boa tarde a todos. Eu sou Elizabeth Sá, eu sou delegada de polícia, novamente, diretora do Departamento Estadual de Homicídios de Proteção à Pessoa. Eu agradeço ao Renato Sérgio de Lima, pelo convite, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança, ao professor Rafael Cachpani, que tem respeito à criação da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Inicialmente, para quem não conhece a estrutura do Departamento Estadual de Homicídios, é interessante que a gente fale nosso estado de São Paulo, que tem 645 municípios. 645 municípios, nós temos, eu trouxe aqui dado para falar certinho para todos, nós somos 2.189 unidades policiais criadas e instaladas. Destas, 1.479 são delegacias de polícia do estado de São Paulo. A capital tem quase 13 milhões de habitantes, o estado todo perto de 45 milhões de habitantes. Então, por esses dados, nos dá uma dimensão do trabalho que as polícias têm no combate à criminalidade. Para quem não sabe ainda, eu estou na Polícia Civil há mais de 40 anos, tenho 32 anos de delegada de polícia. A maior parte da minha carreira eu fiz dentro do departamento de homicídios. Então, desde a década de 90, eu fui investigadora do departamento de homicídios, fui delegada de delegada divisionária, e vim à direção do departamento em 2013, onde fiquei até janeiro de 2019, quando fui para a Delegacia Geral de Polícia Adjunta, e retornei agora em abril. Não preciso dizer que São Paulo inteira sabe da paixão que eu tenho por esse departamento, pela investigação que é realizada lá, pelas coisas que a gente criou e foi desenvolvendo com o passar do tempo. Então, eu farei uma apresentação super rápida para que todos conheçam a estrutura global
do Departamento de Homicídio, aí nós voltamos diretamente ao tema, que são as investigações de homicídios em São Paulo. O nosso departamento tem essa estrutura. Nós temos uma assistência policial, unidade de inteligência policial, uma seção de identificação de cadáveres. Temos a divisão de homicídios, a divisão de proteção à pessoa e a divisão de administração. Dentro das duas divisões, que são operacionais e de polícia judiciária, temos 5 delegacias em cada uma delas. Cada uma com a sua importância dentro daquilo que é competência do Departamento de Homicídios, que são as investigações de autoria desconhecida. Divisão de homicídios, ela é composta por 5 delegacias de polícia. E aí, o que nós fizemos para uma melhor aplicação no decorrer desses anos todos? Na nossa época, lá quando o plantão era 24 horas por dia, nós atendíamos toda a capital de São Paulo. Com a evolução, aumento de número de carros, veículos, trânsito, com o aumento populacional, era inviável nós atendermos estados de São Mateus, atendendo no local de homicídio. Em seguida, havia um local, surgiu um assessoramento para Santo Amaro, nós saímos de lá, íamos para Santo Amaro, enfim. Então, o que nós decidimos? Resolvemos dividir a cidade de São Paulo. Hoje, na capital, nós temos 8 seccionais de polícia, e nós resolvemos, então, dividir as equipes de homicídios por delegacias. Então, hoje nós temos a primeira e segunda delegacia de homicídios, que investigam esses crimes de autoria desconhecida. No entanto, nós dividimos a cidade. Então, a primeira delegacia de homicídios, ela vai cuidar dessa região de São Paulo, ou seja, Zona Oeste, Zona Sul e Santo Amaro, que cresceu muito. As nossas equipes são 6, denominadas de A, que nós falamos alfa, afós. A segunda delegacia de homicídios, ela trabalha na área central, Zona Norte, Zona Leste, Subintendência, 5ª seccional, 6ª seccional, 7ª seccional, desculpe, e 8ª seccional. O que permite isso? Cada equipe ela é responsável por um número de distritos policiais que são próximos. Isso permite que os nossos investigadores, os nossos policiais, estejam proximamente, possam ter informantes, ter mais acesso com aquela comunidade e entender a peculiaridade de cada região. Porque nós sabemos que São Paulo é enorme e cada região é de um jeito, né? Temos regiões mais privilegiadas e temos aquelas que sequer temos saneamento básico ou asfalto. Isso influencia também nos nossos índices. A terceira delegacia de homicídios, ela é responsável pelos homicídios múltiplos ocorridos na capital, ou seja, as chamadas chacinas, que hoje diminuiu bastante, consideravelmente. A quarta delegacia investiga todas as tentativas de homicídio, as lesões corporais graves e gravíssimas e seguidas de morte. A quinta delegacia é responsável por todos os casos que envolvam vítimas crianças e adolescentes. É uma delegacia especializada também. E depois nós temos, dentro da nossa unidade de visão de homicídio, do departamento, um grupo especializado de atendimento de local de crime. Também foi criado já há um tempo, foi dissolvido e depois foi novamente instalado. O que é o GAC? O GAC são 5 equipes de plantão, uma por dia, chefiada por um delegado de polícia,
investigadores, escrivães e equipes periciais. Então, havendo uma solicitação de assessoramento para o Departamento de Homicídios, o que a gente faz? A equipe que está de plantão no dia que nós chamamos de aqui 1, 2, 3, 4 e 5, sai para prestar esse assessoramento. Então, a equipe vai completa, ela segue completa para o atendimento desse local. O GEACRIM atende só os casos de assessoramento do departamento da Polícia Territorial? Não. Ultimamente, semana passada, nós atendemos, por exemplo, uma solicitação da divisão anti-sequestro, quando houve a morte de uma vítima, familiar, salvadano, encontrada na Zona Norte, no Matagal. Então, a DA solicitou um assessoramento da homicídios e nós fomos atendidos. Além disso, os casos de latrocínio ocorridos na capital, o DHPP também atende esse local, presta esse assessoramento e encaminha para o DEIC, que hoje é responsável pelas investigações dos latrocínios. O que a nossa equipe faz quando chega no local? Além das investigações preliminares, há todo um trabalho pericial que é realizado. O papiloscopista da nossa equipe vai até o local na busca da coleta dos vestígios que possam ensejar um caminho, um direcionamento para essa investigação. A nossa equipe pericial, que é chefiada pelo doutor André Dávila, que me acompanhou hoje, faz todo o trabalho pericial de levantamento do cadáver. Divisão de proteção à pessoa, eu só vou passar para que vocês conheçam o que a gente faz lá. Como o próprio nome diz, divisão de proteção à pessoa, as nossas 5 delegacias estão lá também para auxiliar demandas de delitos de intolerância, por exemplo, de crimes de pedofilia, desaparecimentos de pessoas. Temos um estreito relacionamento com a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. Também, dentro da estrutura, na primeira delegacia, que é conhecida como Delegacia de Crimes contra a Liberdade Personal, nós temos o Convida, que é uma casa que é administrada pela diretoria, no caso, conosco, para abrigamento de mulheres vítimas da violência doméstica. Através dessa delegação, nós fazemos também os tráficos de pessoas, tráfico de mulheres. A segunda delegacia, a DECRAGE, Margarete está aqui, eu fui protagonista. A Margarete foi praticamente criadora dessa delegacia, junto com você, né? Da DECRAGE, a doutora Margarete sabe tudo. E aqui eu vou fazer uma homenagem para você, viu, Margarete? Eu nunca me esqueci. No passado, a doutora Margarete já falou assim para mim, doutora Sato, nós temos que aprender a conviver com as diferenças e os diferentes. Nunca me esqueci disso, viu, Marta? Eu uso isso no cotidiano, porque nesse tipo de investigação é impossível nós não nos colocarmos no lugar do outro. Não só em relação aos delitos de intolerância. A gente fez muito caso, né, Marta? Racismo e de injúria racial, de várias mulheres famosas que estão aí na mídia, e a gente fica pensando como você reconstrui isso, como é que você ajuda nessa reconstrução de uma pessoa. É muito difícil. Então, a minha sensibilidade aumentou em razão dessas palavras da doutora Margarete. Terceira delegacia, proteção à testemunha, nós também protegemos testemunhas de crimes que eventualmente sejam ameaçadas, sejam coagidas no curso do processo. Nós também fazemos isso no departamento. A quarta é a delegacia sensível que nós temos, que é a delegacia de pedofilia, repressão à pedofilia. As nossas demandas têm aumentado bastante, porque o criminoso mudou seu modus operandi, e
nós temos buscado conhecimento e avanço para poder atuar nesta área. E a quinta delegacia, a delegacia de pessoas desaparecidas, onde nós instauramos o PID, que é o procedimento de investigação de desaparecimento. Isso porque fez debate, uma discussão bastante interessante no Ministério Público. Eu não sei se todos têm o conhecimento, nós temos cerca de anualmente 21, 22 mil desaparecimentos em São Paulo, que nós chamamos de desaparecimentos espontâneos, não espontâneos. Os espontâneos são aqueles que os jovens, qualquer pessoa, olha, estou de saco cheio, não quero mais dessa vida que eu tenho, vai embora e não fala nada para ninguém. Só que as famílias não sabem dessa condição desse desaparecido, vai na delegacia de polícia e quer que a gente, quer não, né? Recebe, nós registramos a ocorrência. Tivemos muitas discussões em relação a isso, porque houve muita pressão na outra gestão para que nós instaurássemos todos os inquéritos, ou inquéritos policiais de todos os desaparecidos. Só que nós instaurávamos hoje, amanhã a pessoa aparecia e era um inquérito praticamente natimônio. Então, nós resolvemos criar esse procedimento de investigação de desaparecidos, chamado PID, porém, ele só não é aforado, mas é um inquérito policial que é passado por correição. Eu correciono todos esses procedimentos. E caso a pessoa retorne, nós damos baixa nesse procedimento. Aí nós temos agora a paixão, a nossa paixão, que é a perícia, o setor de perícia do Departamento de Homicídios. É um braço do núcleo de crimes contra a pessoa, da superintendência, que trabalha conosco desde sempre. Só a título de conhecimento, o Departamento de Homicídio de São Paulo tem 36 anos. Naquela época, ou desde aquela época, a perícia nos acompanha. Naquela época, era até melhor ainda, porque nós tínhamos um médico legista que acompanhava a equipe pericial. E hoje isso não acontece mais. Então, a perícia ela é carregada de o levantamento de local de crime, elaboração dos laudos, inclusive os laudos de reprodução simulada dos fatos. Uma parte aqui que eu gosto muito, que eu coloquei aqui para colocar no slide, que é essa integração, investigação, perícia, o resultado é uma eficiência maior. Então, é na minha sala, onde eles se reúnem, nós nos reunimos com a perícia, a periscopia, e com a investigação, para a gente poder fazer um direcionamento maior do caso específico. Aqui nós temos alguns slides que demonstram o que está sendo feito atualmente. A nossa perícia hoje é em 3D, depois alguém quiser fazer pergunta para o doutor André, está aqui, e que possibilita um enxergamento maior daquela cena de crime. Isso é muito importante para que o investigador de homicídio possa direcionar a sua investigação. Aqui é um outro slide que foi feito, nós fizemos lá, o pessoal da nossa perícia fez. Aqui é Paraisópolis, acho que todo mundo se lembra do ocorrido lá. Então, foi feito em 3D, são bonecos avatar, para poder ficar visual o que aconteceu nesta ocorrência. Aqui nós temos uma outra foto de perícia que foi realizada e demonstra efetivamente de onde o ângulo do tiro que acertou o veículo e como o crime aconteceu. Aqui uma outra foto. Caso do latrocínio, investigado pelo Davis, todo mundo vai se lembrar. O rapazinho estava com a namorada e o assassino efetuou vários disparos. O pessoal do Davis, do nosso assessoramento, a equipe
doutor André foi lá e ele conseguiu, nessa marinha do iFood, comprovar a autoria do crime, inclusive com a jaqueta, porque a jaqueta tinha mancha de sangue, e o sangue era da vítima, não tinha como ele negar que não era dele, ou que ele não teve participação, que ele não teve sequer perto do menino que faleceu. Aqui a nossa equipe toda, no local de homicídio, o papiloscopista coletando o material, se preparando para a coleta, o nosso perito Eduardo, o Anderson coletando. Então, é assim que as equipes do departamento trabalham. Aqui uma visão geral, sempre citando um trabalho importante que é realizado pela Polícia Militar na preservação dos locais e uma integração mesmo que está acontecendo bastante importante no combate à criminalidade. Aqui também é uma paixão que eu tenho, que é o nosso laboratório de arte forense. Para que, se me permitirem, eu só gostaria de dizer como é que isso aqui nasceu. Nós tivemos um caso de uma moça que tinha sido vítima de estupro e morta na zona leste da cidade. E ela tinha sofrido um esmagamento no rosto, que ela apanhou muito, estava com afundamento na face. E essa moça não tinha identificação nenhuma, nós não sabíamos quem era essa moça. E aí eu falei, meu Deus, como é que nós vamos fazer? Nós temos que entregar o corpo para ser sepultado. Como é que nós vamos fazer? Deixar essa moça ser sepultada sem identificação nenhuma, né? Porque no levantamento papiloscópico também não deu para identificar. E aí eu tive uma ideia. Eu chamei o Sidney, que é o nosso retratista, e falei para ele, Sidney, com essa foto aqui da perícia, vou dizer exatamente o que eu falei, tá? Eu não constrangei. Eu falei, será que dá para a gente fazer a viva morta? Ele falou, só para querer dizer o quê com isso? Eu falei, sei lá, você puxa de novo o rosto dela, a gente meio que reconstrói, para que a gente possa fazer a divulgação, para ver se alguém aparece aqui no departamento reconhecendo essa moça, dizendo para a gente quem é. Eu acho ela aqui, eu falei, para onde? E aí ele fez para a gente um dia, isso eu me lembro, era uma sexta-feira, eu falei, bom, e agora precisamos divulgar. Quem será que vai fazer isso para nós, né, para o departamento? Aí nós contatamos alguns conhecidos da imprensa e falei, olha, é preponderante que vocês possam identificar essa moça, nos ajudar. Por quê? Nós tínhamos a equipe que trabalhou no GEACRIM e conseguiu a autoria. Então, nós tínhamos um autor já, através de uma notinha, um canhotinho de supermercado, uma compra de supermercado, que foi achado próximo dela, os investigadores fizeram a diligência, viram câmera, então já sabemos quem era o autor. Só que tinha um autor e a gente não sabia quem era a vítima. E aí foi feito, tem um sábado, no horário do almoço, eu estava em casa fazendo almoço, ligava para a doutora, tem uma família que quer ir para a HPP, que foi no distrito, lá no 49, nós dirigimos para a HPP, eu já estou indo. Larguei lá e fui. E era a mãe da moça com um tio. Não mostrei para a mãe por óbvio, mas mostrei para o tio reconheceu, e a gente pôde hoje dar dignidade para essa moça que faleceu. Foi assim que surgiu essa história do laboratório de arte forense. Nossa, então, o que a gente vai fazer? Vamos construir aí, o que você precisa para a gente bolar um laboratório, inclusive para a progressão de idade de pessoas desaparecidas. Porque nós tínhamos pessoas que nos procuravam de crianças bebês que tinham desaparecido há 15, 20 anos. Como é que a gente ia imaginar que essa pessoa estaria hoje? Então, tudo isso surgiu e saiu aqui o nosso laboratório de arte forense. Esse é aquele caso do motorista de ônibus, não sei se vocês lembram, que as duas mulheres saíram separando o corpo ali perto do cemitério da Consolação. Então,
Resumidamente, é isso que a gente faz. E dizer, só para acrescentar, porque ele já passou dos meus minutos, a gente tem um decrescente de 2013 até 2021, no número total, uma queda, né, de homicídios, não só no Estado, mas também na divisão de homicídios. O ano passado, no Estado, nós fechamos com 2.713 e o DHPP com os assessoramentos em 1563. Então, isso é fruto de um trabalho que está sendo feito. A investigação mudou, todos sabem disso. A investigação onde a prova era a testemunha, hoje ela não é mais assim. A investigação hoje ela deve ser mais tecnológica. Porque senão nós não conseguimos, com o avanço da criminalidade, a gente sabe, tudo é moderno. Hoje, o maior número de ocorrências que a gente tem se referem ao PIX, todos estão acompanhando, mas a polícia tem que evoluir, ela tem que se aprimorar, para que a gente possa obter um resultado satisfatório, não só para nós como policiais, mas também para a sociedade, porque nós somos integrantes dessa sociedade. Era isso que eu tinha para expor. Muito obrigada. Agradeço, Sábio, pelas palavras, pela apresentação. Provavelmente a senhora vai estar aqui como foi feito, daria para a gente avançar mais um pouquinho então, no assunto. E passo a palavra agora ao Rafael, que vai ter aí o seu tempo para falar sobre o tema. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Berling, sou delegado de polícia civil do estado de Santa Catarina. Agradeço ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública pelo convite, por representar a minha instituição aqui em São Paulo. Eu sou o professor Cássio, o professor Rafael, a doutora Sato, que eu tive a satisfação de reencontrá-la. Nos encontramos em maio aqui em São Paulo, retornando a São Paulo. Estive em maio no segundo encontro do Comitê dos Chefes de Inteligência, onde um abraço para o doutor Caetano, diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo. Para mim é uma satisfação estar podendo representar a instituição, nessa instituição aqui na FGT, enfim, São Paulo. A tarefa que me foi confiada foi falar um pouquinho sobre investigação de homicídios em Santa Catarina. Depois dessa apresentação da doutora Sato, quando eu estive em São Paulo, aqui em maio, lá no doutor Caetano, impressionante o tamanho do Departamento de Inteligência da Polícia de São Paulo. Né? Eu venho sou natural do Rio de Janeiro, fui policial civil no Rio de Janeiro durante 8 anos. Estou desde 2009 como delegado de polícia em Santa Catarina. Então, eu vivi a realidade da Polícia Civil no Rio de Janeiro durante 8 anos. Entrei em 2002. 2002, quando eu entrei na Polícia Civil do Rio, foi bem no ano que teve aquela rebelião em Bangu, que mataram o E, aquela briga ali do terceiro comando, com o Comando Vermelho. Foi bem no ano que mataram o Timóteo, uma prisão depois do Elias Maluco, enfim. E uma realidade completamente diferente hoje em Santa Catarina. Atualmente estou na diretoria de inteligência da Polícia Civil, sou gerente de inteligência da Polícia Civil e fiquei muito feliz de manhã de ter visto as palavras do professor Luiz Flávio Sapoli, da PUC de Minas, e ele se referiu à Polícia Civil falando sobre a necessidade de ter uma investigação gerida pela inteligência. Vai bem ao encontro daquilo que nós, como Polícia Civil em Santa Catarina, estamos norteando a atuação da nossa instituição. Então, eu queria falar um pouquinho com os senhores sobre isso. Eu não tenho como apresentar o Departamento de Homicídios da Polícia Civil de Santa Catarina, que nós somos um estado pequeno, de pouco mais de 7 mil habitantes,
a nossa delegacia de homicídios da capital, Florianópolis, conta com 12 agentes de polícia, um delegado de polícia. Então, a realidade é completamente diferente da realidade de São Paulo, por exemplo. Mas acredito que a gente possa trocar ideias aqui depois que foram abertas as perguntas, para que eu mostre um pouquinho da realidade que a gente tem em Santa Catarina, que a criminalidade ainda é controlada. Não sei, o senhor precisa. Então, investigação de homicídios em Santa Catarina, né? Então, atualmente estou na diretoria de inteligência, gerente de inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina. Então, qual o meu objetivo da fala? Apresentar o panorama de homicídios no Estado, abordar alguns aspectos relacionados à metodologia de investigação de homicídios em Santa Catarina e comentar um pouquinho sobre os desafios e perspectivas para a Polícia Judiciária. Pessoal, eu trouxe um painel de BI, que é lá da nossa diretoria de inteligência, que fala sobre, desde que a amostra foi feita de 2008 até 2022. Não sei se os senhores conseguem ver que do ano de 2017 até 2022, o índice de número de homicídios caiu vertiginosamente no nosso estado. Isso é uma realidade brasileira. E especificamente com relação ao estado de Santa Catarina, lá no nosso estado nós temos uma organização criminosa dominante, que é o PGC, é o Primeiro Grupo Catarinense. E, curiosamente, final de 2016, outubro, salvo engano, de 2016, houve um racha entre a principal facção criminosa brasileira, que é o Primeiro Comando da Capital, e o Comando Vermelho. A nossa facção, o primeiro Grupo Catarinense, ela é aliada do Comando Vermelho. E o PGC se aliou com o Comando Vermelho e com a FDN, a Família do Norte, em razão, em oposição ao PCC, justamente porque o PCC estava querendo se infiltrar em todos os estados da federação e estava encontrando resistência em alguns estados, a exemplo de Santa Catarina. Então, houve esse racha, aquela matança que houve lá no Compage, e desde então, em 2016 e 2017, se viu que o índice de homicídios aumentou. Ela vinha numa crescente pequena, e aí, em 2016, 842, em 2017, já foi para 937, e depois começou a diminuir. Aquela setinha verde para baixo é um sinal de que estava diminuindo. Hoje, em 2022, esse painel de BI é do dia 5, hoje a gente tem 353 mortes no estado. Vocês, os senhores têm uma ideia, a gente consegue ainda produzir uma investigação com qualidade, e também em razão da quantidade de homicídios que em Santa Catarina que ainda está controlado hoje em dia. Aqui eu fiz um filtro aqui à esquerda no BI das 3 principais cidades. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina, tem um pouco mais de 600 mil habitantes. Trabalho em Florianópolis, que é a capital do estado, segunda maior cidade, e em Blumenau. Esse aqui é o índice de Florianópolis. Vocês verem hoje, atualmente, em 2022, até o dia 5, nós estávamos com 27 homicídios na capital de Santa Catarina. Se comparar com a realidade como São Paulo, é completamente diferente. O Brasil é um país de dimensões continentais e a gente tem que saber, até no nosso próprio estudo, adequar as realidades do nosso
do nosso país. Então, esses são os números. Também, a exemplo daquele primeiro painel, a partir de ali, 2015, 16 e 17, em 2017, que foi logo após o racha entre o Comando Vermelho, aliado do PGC, com o PCC, houve um aumento substancial na capital. Um aumento de 96,05%. Então, uma disputa territorial entre integrantes do PGC, que é a facção dominante no estado de Santa Catarina, para não deixar alguns integrantes do PCC tomarem seus territórios. Hoje, na ilha, em Florianópolis, nós temos apenas duas localidades com consciência do PCC. O PCC hoje no estado, ele não tem hegemonia. A hegemonia hoje é do PGC. Aqui é o painel de Joinville. Também nós vimos o Joinville em 2017, em 2015 já foi aumentando, 2016, 2017, de lá para cá até 2002 também reduziu bastante o número de homicídios. Em Joinville também houve uma disputa territorial em razão das facções criminosas, o PGC com o PCC, e hoje está bem controlado essa questão dos homicídios em Joinville. E a terceira maior cidade, Blumenau, onde eu trabalhei mais recentemente também, nesse ano, em 2022, 15 mortes. Esse ano vai ter o Oktoberfest para a alegria do pessoal de lá, que já está 2 anos de pandemia. Então, 2 para o Oktoberfest. Então, eu trouxe esse painel. Então, essa aqui é uma visão mais geral, desde 2008, e a gente consegue ver visualmente o decréscimo do número de homicídios no estado. Tá? Até o dia 5 de setembro de 2022. Então, culminou com aquela guerra entre o Comando Vermelho, aliado do PGC, e o PCC, aumentou aqui em 2015, 16, 17, principalmente de 16 para 17, e depois nós estamos numa curva descendente. Aqui eu trouxe esse painel que é do Instituto Sul da Paz, que é um painel recente de 2022, que traz, eles fizeram uma análise sobre o índice de resolvibilidade. Aqui em Santa Catarina, não sei se dá para vocês verem, nós temos um índice de resolvibilidade de acordo com essa análise feita de 78%. Como é que eles fizeram essa análise? Eles pegaram todos os indiciamentos feitos pela Polícia Civil, os inquéritos policiais que foram levados ao Poder Judiciário e que culminaram em denúncia por parte do Ministério Público. Ou seja, indiciamento mais denúncia em Santa Catarina, índice de 78%. Tá? Um pouco acima da média nacional. Essa aqui é a fonte, que é a 5ª edição da pesquisa Onde Mora a Impunidade, do Brasil Pesquisa do Indicador Nacional de Estatisticação de Homicídios, Sul da Paz. E eu queria falar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo em Santa Catarina com relação à investigação de homicídios. E, mais uma vez, eu volto a minha felicidade de ter visto o professor Sapori falar de uma investigação gerida pela inteligência. Hoje, na diretoria de inteligência, a gente consegue ter uma visão macro daquilo que está acontecendo no Estado, de onde estão os maiores focos da criminalidade organizada. A gente tem um problema complicado no Brasil, que é a questão do novo cangaço. Nós tivemos o maior assalto a banco no Brasil, que foi no nosso estado, entre esse em termos de valores, com o envolvimento do PCC. E a gente, na questão da investigação criminal, a Polícia Civil de Santa Catarina, ela vem saindo daquela velha questão do empirismo, do achismo, para a utilização de princípios e metodologia própria. Então, é o empirismo versus a capacitação técnica. E nisso a gente conta muito com o apoio da nossa Academia de Polícia, da nossa Cadepol.
Hoje, nós temos cursos de formação continuada na Polícia Civil de Santa Catarina que preparam os policiais civis, tanto aqueles que estão no curso de inicial da formação, que acabaram de passar no concurso, como também aqueles que já estão na carreira e regressam à academia para fazer um curso de investigação de homicídios mais aprofundado, com ênfase na questão do local do crime, no intercâmbio de informações com as instituições. Estou vendo colegas da Polícia Militar aqui, a importância dos colegas da Polícia Militar, das guardas civis metropolitanas, que geralmente são os primeiros a chegar no local do crime, de fazer uma boa preservação do local, justamente para que, quando a autoridade policial chegar juntamente com os peritos, a equipe da polícia possa fazer a perinecroscopia de uma forma mais adequada. Então, a importância da preservação do local do crime é fundamental, e essa interlocução entre as instituições. Segurança pública não se faz isoladamente. A Polícia Civil tem que ter uma interlocução boa com a Polícia Militar, com a Polícia Científica, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Segurança pública não se faz isoladamente. Então, nós estamos colocando na cabeça dos nossos policiais, hoje nós somos pouco mais de 3 mil policiais, essa questão da capacitação permanente para a investigação criminal, notadamente a investigação criminal de homicídios. Então, a importância de um bom atendimento de local de crime, isolamento e preservação, como eu falei, a importância de uma sinergia entre equipe, o delegado de polícia, com os agentes, com o perito criminal, o papiloscopista, interagindo no local do crime, fazendo a perinecroscopia, depois fazendo a interlocução com o perito legista, tudo isso utilizando as metodologias próprias para a investigação de homicídio, tudo isso resulta num alto índice de resolvibilidade dos casos que a gente tem no nosso estado. Lá na perinecroscopia, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Científica, com a perícia, fazem a investigação preliminar da importância da recognição visiográfica, que São Paulo é de vanguarda, que o DHPP já faz há vários anos. A recognição visiográfica é importantíssimo para a investigação de homicídios. Ali, na recognição visiográfica, os agentes, a Polícia Civil já vai ter todas as informações iniciais da investigação de homicídio, porque aí na sequência, será dada a investigação de segmento, que vai dar as diretrizes para saber se vai precisar ser feita alguma medida mais invasiva, uma quebra de sigilo telefônico, telemático, até uma quebra de sigilo bancário, acesso a dados de geolocalização. Hoje a gente tem uma sociedade, tem uma tecnologia que vai mudando dia a dia, e as polícias elas têm que acompanhar essa evolução tecnológica. Falei aqui da recognição visiográfica, que vai dar todo o norte da investigação de segmento. Tudo isso com metodologia, com técnica, a gente consegue ter bons índices de resolvibilidade no estado de Santa Catarina. Vou falar um pouquinho das delegacias especializadas. Nós temos hoje no estado 2 delegacias especializadas de investigação de homicídios. Nós temos uma na capital, que é a DH da capital, que foi criada em 2008, e nós temos uma na cidade de Joinville, que foi criada em 2014, salvo engano. Não, acho que é mais antigo. Eu trabalhei em Joinville em 2009, 10, 11, 12 eu não tinha. Então, foi depois de 2012. Mas foi criado depois da DH da capital. A importância de várias criminais dedicadas ao julgamento de crimes dolosos contra a vida. Não só várias criminais especializadas no julgamento de crimes dolosos contra a vida, como também promotorias de justiça específicas para análise dos inquéritos policiais de crimes de homicídio. Por quê? Porque aí há uma interação entre polícia judiciária, Ministério Público, principalmente ali o que é o dominus licitação penal, justamente para que todo o trabalho realizado pela investigação da Polícia Judiciária possa culminar numa ação penal
certa, numa denúncia bem feita, para oferecer ao Ministério Público todos os elementos para que ele possa oferecer a sua denúncia e levar o autor, os autores, a serem responsabilizados criminalmente. Então, a importância de criação de delegacias especializadas, varas criminais dedicadas ao julgamento de crimes dolosos contra a vida e também promotorias de justiça específicas para análise desses inquéritos policiais, nós temos em Florianópolis e em Joinville, também dão essa qualidade no trabalho da persecução penal dos crimes de homicídio. E uma integração e informatização, a importância da cadeia de custódia trazida ali pelo pacote anticrime. Hoje, lá no artigo 158A do Código de Processo Penal, que foi alterado pelo pacote anticrime, é muito importante para nós, Polícia Judiciária, termos muito cuidado com a polícia científica na questão da cadeia de custódia. Por quê? Porque bons advogados conseguem contestar evidências, provas levadas a juízo caso haja falha na cadeia de custódia. Então, daí a importância dessa interação entre as instituições e uma boa cadeia de custódia, justamente para que nós tenhamos um processo penal sem nenhuma ilicitude. Que, caso seja constatado alguma ilicitude no processo penal, anula desde o início toda uma boa investigação, vai por água abaixo, caso haja alguma falha nesse sentido. Acho que ainda não. Já está acabando. Por fim, pessoal, já chegando no final, trouxe alguns desafios para a Polícia Judiciária. Em Santa Catarina, nós temos, e aí trago um pouquinho o peixe para o meu lado da questão da inteligência, de fazer um monitoramento constante das organizações criminosas. E nós, em Santa Catarina, temos feito isso, está constantemente com operações sistemáticas de inteligência, monitorando a questão das organizações criminosas, notadamente no nosso estado, o primeiro grupo catarinense, das questões das lideranças, porque ao longo do tempo, em Santa Catarina, a grande maioria dos homicídios guardam relação umbilical intrínseca com as organizações criminosas. Hoje, muitas vezes, para que uma pessoa seja morta, se for vinculada à facção, às vezes vai precisar de autorização da CUP. Eu esqueci de colocar também, importante para a gente, que os nossos policiais têm feito a questão da investigação. Responsabilização dos mandantes. Dentro da investigação, através da nossa metodologia de investigação, análise de dados, enfim, não quero me esmiuçar muito para não entregar o ouro para o dia, digamos assim, mas dentro da nossa metodologia de investigação, a gente tem conseguido responsabilizar os mandantes. E aí o cara tá na cadeia, tá achando que vai sair, agora ele vai tomar mais uma preventiva, mais uma condenação. Então, isso faz com que a gente consiga controlar também a criminalidade. Uma boa investigação criminal faz com que haja um controle da criminalidade. Um desafio também é a questão da violência doméstica e familiar contra as mulheres, feminicídio. Nós temos um projeto na Polícia Civil que chama o PC por Elas, Polícia Civil por Elas, que é um atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Na Polícia Civil de Santa Catarina, nós temos um concurso específico para psicólogo policial. Então, hoje nós temos psicólogos policiais que fazem um concurso específico, que trabalham nas delegacias de atendimento e de proteção e atendimento à mulher, que fazem esse trabalho
de acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica familiar contra a mulher. Eu estive anteriormente na mesa aqui sobre a questão das armas de fogo. Santa Catarina é um problema, porque é um estado armamentista, então a gente tem muita arma em circulação, com um controle nem sempre feito adequadamente, como foi tratado na mesa, na sala aqui ao lado. Então a gente tem um problema, porque muitas armas em circulação sem controle pode vir a aumentar o número de crimes, principalmente crimes relacionados à violência doméstica familiar contra a mulher. Então, nós, como instituição, temos que estar atentos a isso. É um desafio, e esse nosso projeto institucional do PC por Elas tem um olhar humanizado para a mulher nesse sentido também. Como é que nós vamos continuar trabalhando essa questão de homicídio no Estado? Com inteligência, tecnologia, especialização e aperfeiçoamento constante. Muito obrigado pela atenção de todos, estou à disposição. Eu agradeço ao Rafael pela apresentação. Parabenizo ele pelo resultado. Bastante importante. Passo a palavra agora ao Rafael, que vai fazer a terceira fala, para em seguida a gente abrir para a parte de perguntas. Pessoal, boa tarde. Eu tenho alguns problemas, como vocês vão perceber. Um deles é que eu consigo falar sentado. O segundo deles é que eu estou tenso para falar aqui. Faz 2 anos que eu não falo, que eu estava dando aula com doutorado, eu tive que dar aula online, e aqui eu estou em casa, né? E aí, quando eu vejo todos vocês que estão aqui, vários professores meus, várias pessoas que me ensinam tanto na polícia quanto no meio acadêmico, você sempre acaba ficando um pouco mais tenso, então vocês me desculpem aí pela atenção. E eu vou começar falando de um tema que não tem nada a ver com a mesa, claro. Eu sempre faço isso, eu não contei para o Renato nem para saber que eu mudei o tema de tudo que eu falo. Então eu quero trazer um pouco, contar um pouco da história, mas eu vou voltar essa pesquisa. Eu comecei a acompanhar o trabalho policial na ponta da linha, acompanhando os policiais aí na sua realidade. Isso já vai quase 10 anos, a doutora Sá é uma das culpadas disso. Obrigado, doutora. Sempre agradeço ela, foi uma das pessoas que confiou em mim quando eu nem era ninguém nesse mundo, né? Fiz trabalho também na Polícia Militar, nas manifestações, com o Coronel Celso, então tenho uma grande caminhada por esse mundo aí de polícia, né? E, por outro lado, acabei me desenvolvendo, virando uma coisa que vocês amam, né? Especialista em segurança, como vocês fazem no mundo. E aí, agora só que eu queria trazer uma perspectiva mais internacional a respeito disso e o que está se passando, digamos assim, no mundo a respeito de homicídios, para a gente poder pensar um pouco e refletir sobre a realidade brasileira, né? Tratar um pouco de investigações internacionais que tratam de investigação de homicídio, mais um pouco mais de um contexto genérico sobre isso, e lembrando, evidentemente, que não dá para comparar o Brasil com uma série de países, né? Estava uma vez dando aula na polícia do Reino Unido, e um policial estava conversando comigo que estava com um problema muito sério na área dele. Era um problema grave, a população estava incomodando, estava muito incomodada com ele, que era o fato dos cachorros defecarem nos vizinhos, no terreno do vizinho, ali na grama do vizinho. Isso gerava uma tensão muito grande, uma pressão social para a polícia agir, punir esses cachorros. E nesse dia eu tive uma sacada que eu falei, poxa, que interessante. Nenhuma sociedade está feliz, né? Toda reclama da sua polícia que o cachorro é o homicídio, tudo bem, encher a paciência, então é isso que a gente tem. Mas eu queria, acho que, pensar um pouco nesse contexto internacional para a gente poder pensar um pouco mais sobre esse tema aqui no Brasil. Uma coisa que a gente precisa pensar, e que eu acho que falta muito nos governos, é pensar que homicídio, primeiro, o que gera indicador de homicídio e o que gera esclarecimento de homicídio é multifatorial. A gente tem um costume de trazer tudo e colocar tudo para a polícia, como a polícia será responsável pelo problema, pela questão de segurança, mas tem uma questão de contexto social e de contexto de onde se vive, de onde se coloca, que evidentemente vai afetar, né? Eu vi a apresentação da colega dos senhores da Polícia Militar falando como era na Guiné-Bissau, onde ela esteve, a realidade que ela enfrentava em relação à segurança pública, a realidade no estado como Santa Catarina é completamente diferente da realidade das periferias aqui de São Paulo, que é diferente da realidade do norte do Brasil. Então, assim, tem uma questão de contexto social que sempre vai estar colocando. E a outra ponto, e as questões que vão estar relacionadas é a pobreza, uma delas, que vai afetar. A segunda delas é a questão da educação de qualidade. Talvez uma das maiores vacinas contra o homicídio é uma educação de qualidade. As pessoas que têm maior nível de educação tendem a não serem acometidas por esse tipo de crime. A desigualdade de gênero, a gente vê aí todos os casos, né, de feminicídio que acontece, essas histórias horríveis que estão aí colocadas, e a questão também da desigualdade de renda, que acaba afetando também. Eu estava conversando com um professor nosso novo, que é da Índia.
E eu falava que interessante, eu estava conversando com ele esses dias, falava, pô, a Índia é um país que tem tanta desigualdade, ou mais que a nossa não tem, mas tem tanta desigualdade contra a nossa, tanta pobreza contra a nossa, por que eles não têm tanto homicídio, a gente tem tanto? Vai ser um lugar que tem muita coisa diferente. E duas coisas que ele me falava. A primeira é a educação. A questão de educação é muito séria para as famílias indianas. E a segunda, a questão da relação social, da questão das classes e da religião. Que também, para quem o valor da religião afeta muito você não ter tantos indicadores assim. Então, acho que o primeiro ponto a trazer sempre, quando a gente fala sobre homicídio, é lembrar que não é uma questão só de polícia, não é uma questão só de segurança pública, e a gente vive num país, numa miopia muito grande, onde a gente está tentando trazer tudo para as polícias. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos falar um pouco de taxas de esclarecimento de homicídios, né, que é um tema que tem gerado bastante discussão, bastante questão, e que acho que é importante a gente trazer, porque já ensinou muito sobre isso, né, mas que é importante a gente saber, né. O Japão, por exemplo, é um país que tem 95% de esclarecimento de homicídio. A Nova Zelândia é 91%, o Canadá 75%, o Trinidad e Tobago 24%. Tem uma tendência clara aqui, né? Mas eu vou desenvolver isso um pouco mais. Toda vez que eu apresento isso, quando eu dou aula para a polícia, os caras falam, ah, bonitão, você está falando da Nova Zelândia, no Japão, deixa a paciência, professor, vai lá no Capão Redondo resolver o homicídio, mexendo aqui a paciência com o Japão, você está absurdo. E aí, né, se você pega, por exemplo, as taxas de crescimento da Europa, Finlândia, Holanda, Suécia, Suíça, são taxas altíssimas. Vou desenvolver um pouco mais, vou chegar nesse argumento um pouco mais para frente. Se a gente pega os Estados Unidos, eles têm visto um declínio brutal do número de crescimento de homicídios, ao mesmo tempo que eles têm tido, mais recentemente, um aumento grande do homicídio. É um caso interessante para a gente pensar. Porque é um país onde, claro que tem muitas variações nos Estados Unidos em termos das suas polícias, da efetividade das suas polícias, também da estruturação das suas polícias, mas é um país que tem mais funções do que as polícias aqui, tem mais estrutura. Eu acredito que o modelo de polícia única também é uma questão que ajuda bastante, né? Acho que a gente tem um modelo de polícia única seria uma coisa importante, mas assim, também eu lido com o Sapori sabe melhor que eu lido com o mundo real. Não vai unificar, não vai acontecer, esquece, vamos lidar com isso. Isso não dá para a gente ficar pensando numa outra realidade. Mas quando você vai explorar, né, por que está reduzindo tanto o número de esclarecimento de homicídio nos Estados Unidos? E das leituras que eu acabei fazendo, a primeira questão é a mudança do tipo de crime. Facções criminosas, muitas grandes, muitas facções criminosas em vários estados, que é uma coisa que você não tinha. A polícia de Chicago, o último dado de esclarecimento deles foi 29%. Para Estados Unidos é um número bastante, geralmente para Chicago é um número bastante complicado. Você conversa com os policiais de lá, vê as análises de lá, é porque você não consegue informação. É gangue de latino, com outras gangues que estão colocadas, né, com máfias que vêm de fora. Quer dizer, é um contexto que é um contexto bastante crime. Ele é um crime bastante complexo. A outra coisa que se percebe lá, né, é que os departamentos de polícia estão tendo uma rigidez maior na forma de indicar que um crime está esclarecido ou não, como homicídio está esclarecido ou não. Isso é uma questão que é bastante forte. Eu vi, acompanhei isso bastante na Inglaterra, uma preocupação brutal que se tem de fazer um caso que vai sustentar na corte, porque isso vai afetar uma série de indicadores deles e coisas assim, né? E um outro aspecto que tem acontecido muito nos Estados Unidos é a diminuição de confiança da população em relação ao polícia. Quando você vai em qualquer congresso, eu tive no Chico agora um evento que tinham polícias do mundo todo, acadêmicos do mundo todo, a questão de confiança é uma questão central. A gente fala pouco, a gente fala como falar, mas a questão da polícia, essa população, confiar na polícia para dar informação, para poder esclarecer, é muito importante. As equipes de homicídio, onde o delegado tem uma inserção, onde se tem uma entrada, ou os policiais têm a confiança naquele grupo social, eles conseguem ter uma resposta de efetividade muito maior do que os lugares onde eles não têm essa interação. Então, acho que uma das coisas que eles estão apontando é isso. Né? E você passa também para uma outra questão, que é, tudo bem, então a gente tem que ter uma taxa de esclarecimento de homicídio. Né? Mas a gente faz isso, porque é super complexo. A gente trata como? A gente trata um caso, a gente pega um caso e desse caso até o final, a gente pega o número de casos de um dado ano, o número de homicídios, o número de casos que aconteceram naquele ano. Né? Por exemplo, então é muito difícil. E outra coisa, você tem sistemas de justiça criminal que são diferentes. Brasil e Estados Unidos, para fazer uma comparação, são sistemas muito diferentes. O nosso sistema ele é muito peculiar, ele é muito específico, digamos assim, com relação aos outros países do mundo, o que gera sempre uma dificuldade de você fazer comparações. Né? Por exemplo, o FBI tenta fazer uma análise dos Estados Unidos genérico aí, né? Então, o número de pessoas presas que foram por homicídio, ou o número de pessoas que foram identificadas, mas que não foram presas em razões exteriores à polícia, por exemplo, dividido pelo número de homicídio. Né?
Ações civis da polícia, a pessoa morreu, a pessoa não foi denunciada por uma série de motivos. Né? Na polícia do Chile, eu estava conversando dessa última viagem com uma chefe de homicídios lá, eu achei interessantíssimo. Eles fazem um cálculo a partir do caso. Eles contam naquele ano, mas eles contam no caso. Então, digamos assim, que se em 2025 você esclareceu um caso de 2022, ele muda a estatística de 2022. Está pegando o caso. Né? Teve um caso no Reino Unido, que a própria Fernanda estava comentando, a Fernanda Bru, ela contava que teve um serial killer que eles pegaram, que são os maiores serial killers da história do mundo, que matou 230 e poucas pessoas ao longo de vários anos. Ele ia... Como é que você faz com esse taxa de esclarecimento? Naquele ano, os caras vão bater quantos por cento? Então, é sempre uma dificuldade. E tem uma dificuldade de saber, nessas taxas, quando você via, o que você vai analisar? Quem é que você vai... quem vai ser privilegiado na hora que você faz a análise? Essa delegada da homicídios do Chile, ela comentava que, na verdade, o governo usa o dado que a polícia indica daqueles autores que ela indicia. Né? Mas também tem o dado daquilo que o Ministério Público denuncia. Também tem o dado daquilo que aquilo que é condenado, aquela pessoa que é condenada. Né? E tem um funil gigante. Se você pega os dados onde você consegue ver países que têm dados melhores que os nossos, entre, não no caso de homicídios, mas crimes em geral, o número de crimes que se imagina que tem, o número de crimes que chegam na polícia, o número de crimes que são esclarecidos, os números de crimes que são denunciados, os números de crimes que as pessoas são presas. É ínfimo essa proporção aqui em relação a essa proporção dos crimes como um todo. Né? Então, são sempre discussões que são discussões bastante difíceis da gente colocar. Né? E eu estava vendo umas análises, que estava uma discussão interessante sobre por que no Japão esclarece tanto e nos Estados Unidos esclarece tão pouco. Eles discutiam coisas interessantes. Primeiro, né? No Japão, muitos dos casos são mais, entre aspas, fáceis de resolver. São casos onde tem uma relação interpessoal, sem a utilização de arma de fogo. Algumas das vítimas são crianças e o latrocínio está fora da estatística de homicídio. Então, o que você está medindo aqui? Como é que essas coisas estão sendo comparadas? Em um país como o Japão, o que você vai colocar? No Brasil, entra latrocínio, entra latrocínio. Quer dizer, é super complexo para você poder tentar definir. Qualquer definição que você fizer, você vai ser criticado, você vai ter problema, vai ser difícil você conseguir estabelecer, né, como se colocar. Agora, o ponto central, eu acho, é que sociedades, entre aspas, e milhões de aspas, menos desenvolvidas, vão ter menor condição de investigar e esclarecer homicídios do que sociedades mais desenvolvidas. Você pega no próprio Brasil. Você pegar estados que são estados onde tem mais estrutura, mais organização, mais coordenação, mais ação, em comparação com estados onde você não tem isso. Né? Conversava esses tempos com um policial do norte do Brasil civil, em que ele falava que muitos dos casos sequer são registrados, sequer se faz boletim de ocorrência de homicídio, sequer chega no sistema de justiça criminal, sequer é colocado dentro da coisa. Então, essas são todas as dificuldades que são colocadas quando a gente vai poder pensar. Né? E aí, o que a literatura vai dizer? O que afeta a investigação de homicídio? O que afeta a possibilidade de eu esclarecer um homicídio segundo os estudos internacionais, que pega um pouco a Europa, América Latina, que tem muito pouca coisa, e Estados Unidos. Primeiro, recurso material e humano para a investigação. Recurso material e humano para a investigação é um efeito gigante naquilo que você vai fazer. No Reino Unido, dependendo do homicídio, você fecha a casa por uma semana, o local, e é o momento em que você coloca 50 policiais para coletar evidência dentro da casa, se for necessário. Lembro de um caso que eles estavam vendo, que tinham 56 policiais que foram numa região específica. Já imaginou que sonho, André? Você tem 52 polícias por local para coletar. Né? Muitos lugares aqui do Brasil vai chegar a viatura lá, vai descer o perito, o fotógrafo e os policiais, e seja o que Deus quiser, e rezar para não cair outro. Se cair, vai ter que estar acontecendo porque tem um outro que chegou ali. Né? Então, as questões de meios materiais e humanos vai afetar brutalmente. Segundo, quais são os procedimentos, os protocolos de investigação? A gente tem um país onde é muito difícil estabelecer protocolos. Os Estados Unidos é melhor do que eu. Você pode ter um procedimento protocolo, você conseguir fazer o polícia ali na pontaria, seguir aquilo, fazer, é um parto muitas vezes. Né? Para mim, aqui também, eu não consigo seguir o procedimento da GB, nem sei direito quais que são, não sei se eu puder dar de máscara, não sei aqui, etc. É um país que nossa cultura não vai, né? Essas coisas elas vão acabar afetando. O terceiro aspecto, então, assim, quando você tem protocolos estabelecidos, estruturados, tende-se a ter melhores resultados no que diz respeito especificamente à investigação. Protocolo de preservação de local, né? Você chega no local muitas vezes, a população está dentro do local. Eu já vi caso de ter deputado, já vi caso na imprensa, vocês já viram, de deputado ligado à polícia dentro do lugar, dando entrevista para a imprensa dentro do local de homicídio.
Quer dizer, porque não se tem uma cultura de preservação de local, né? E uma outra coisa que é muito importante, por isso que se guarda, né, horas nisso, é a quantidade e a qualidade do local de homicídio que você faz. Conversando aí, vendo também publicações, Chile, Reino Unido, Canadá, é mínimo 12 horas de análise detalhada para você puxar cada fragmento, para você analisar cada coisa, porque é uma coisa que demora. Pode ter um pelo ali dentro, literalmente, ou uma pegada que você não percebeu que vai ter colocado. Quando você não tem estrutura, não tem recursos humanos, não tem recursos pessoais, você vai pegar, você tem hoje no sangue, né, na perícia sangue aqui na capital de São Paulo, roda uma viatura para cada grande região da cidade. O sanitário vai ficar lá no suicídio preservando 10 horas, 8 horas, 7 horas, porque não tem ferito para chegar lá e para fazer essa análise como ela deveria ser feita. Isso vai afetar. E o tipo de motivação de crime. É muito mais tranquilo, digamos assim, se esclarecer um homicídio quando você tem uma relação entre vítima e autor, onde em algum momento no Reino Unido eles criaram um community police officer, que é uma pessoa ou psicóloga ou treinada em psicologia. Quando tem um homicídio, o policial ele vai para a família e fica na família. Uma sequestro faz aqui para a questão de negociação, né? Por que ele vai para a família? Porque lá ele vai começar a ter informações que vão chegando. Ah, o Rafael mataram o Rafael, tadinho, a gente não fica feliz com isso. Rafael mataram o Rafael, mas ele era um elenco, né? Pô, o cara na fogo, não sei o quê. Falei, ele não sacar saindo, por exemplo. Rafael tá tomando uns negócios errados, saindo umas coisas. A família começa a falar. E a polícia vai guardar essa informação. É diferente de você chamar a família, colocar a família para conversar lá na hora do depoimento. É super difícil esse contato e você criar. Eles conseguiram fazer isso aqui. Tem poucos casos, você tem polícia, tem estrutura para fazer isso, e você consegue colocar. Então, assim, os tipos de droga, tipos de homicídio ligados à droga e facção criminosa são muito mais difíceis de esclarecer. O padrão não vai aguentar. Certo? O padrão de facção faccionada não vai contar. Cansei de ver, né, casos de ele falando, doutor, é o seguinte, que sujeito homem, não fui eu que matei, mas não vou aguentar, o senhor esquece aí, tá de boa, já acabou, se fecha. A população não vai falar. Áreas dominadas pelo tráfico, que são muitas no nosso Brasil, muitas na nossa cidade, inclusive, o sujeito fica com medo de testemunhar. Porque ele sabe que se ele testemunhar, ele vai ter problema ali naquela situação. É um dos maiores enfrentamentos que você tem. Então, o tipo de motivação de crime, ele vai acabar afetando. Outros fatores, né, que a literatura mostra que afetam. A característica da vítima, quem foi morto, a raça, a idade, vai afetar isso, né? Não é uma coisa de Brasil. No mundo inteiro, existe aquela ideia da vítima perfeita. A vítima perfeita é aquela vítima, uma criança que estava indo para a igreja junto com o pai e foi morta. Essa mobiliza a cabeça de todo mundo. O estuprador que estuprou 5 pessoas e que mataram. Estuprador, ladrão. Isso é uma coisa comum, não é uma coisa de Brasil, uma coisa genérica que vai afetar a vontade de trabalho, as coisas todas e como isso é colocado. A relação entre vítima e criminoso, quanto mais próximo, mais fácil. Aonde isso acontece, se é um local fechado, se é um local aberto, né? A coesão social, onde o acontece para você dar informação para a polícia, para você ter as informações que você precisa, né? A pressão da mídia afeta em todo mundo, o tipo de... Quando você tem casos que são casos de repercussão, você vai ter uma pressão muito maior de governo, de chefia, de tudo mais, do que casos que não são casos de repercussão, né? Inclusive, eu acho, fazer uma coisa que eu acho que é inacreditável, quanto a mídia influencia as polícias do Brasil, fora do espectro do que poderia ser aceitável do ponto de vista. Do FBI, polícia do Chile, polícia do Canadá, você tem 5 press officers que vão falar dos casos deles e, ponto final, nenhum polícia mais abre a boca. Aqui você tem a ocorrência, o Atena sobe o helicóptero, encosta o povo lá, quer dizer, não, e uma pressão da hierarquia das polícias para que as pessoas falem, e uma coisa brutal, né? Esses programas eles acabam afetando muito o tipo de fúria e recurso é escasso. Por isso tem recurso escasso, falta gente, falta equipamento, falta pessoa. Você vai colocar onde? Né? Quando tem essas pressões, elas são muito importantes. Uma outra coisa é o uso efetivo de tecnologia, e acho que isso aqui é um ponto que é muito importante. Como a doutora e o doutor estavam ponderando, e você sabe melhor do que eu, mudou completamente o mundo e as skills que o cara precisa ter, que a policial precisa ter para poder investigar. Você tem muitos policiais hoje ainda no Brasil que têm dificuldade de lidar com a internet, dificuldade de lidar com gente que não tem senha, dificuldade de lidar com essas coisas. Então, você tem uma formação e uma preocupação de formação dessas pessoas muito grande para você poder ter a pessoa que vai estar nessa equipe de investigação, né? E experiência e conhecimento de quem investiga.
né? Isso afeta muito, 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 né? É muito deletério quando troca-se muito as polícias, as pessoas que estão naquelas funções, né? Então, você está lá, você está especialista em banco, você sabe, ficou, está lá, de repente vem outro cara que estava em sequestro, mas que não entende nada, estava numa outra coisa. Quer dizer, isso é muito demandante, é muito complicado você fazer. É uma tendência fora de que a pessoa siga uma carreira naquilo. Então, se você está trabalhando com roupa, você vai trabalhar com roupa a carreira inteira. Se você está trabalhando com isso, você vai trabalhar com isso a carreira inteira. Você vai se especializando, vai conhecendo, vai se aprofundando com relação a isso, né? Eu acho que, assim, sugestões para o Brasil, eu acho que é uma vergonha o nosso país não tem um indicador nacional de crescimento do ensino. O Sou da Paz faz o seu, né, com todo o esforço aí, mas o governo brasileiro, como governo, não ter feito, não criar e não gerar uma... A gente está discutindo tanto, falando tanto de segurança pública, da importância, a gente não tem indicadores básicos, de análises básicas, de coisas básicas, né? O policial hoje no Brasil, ele fica refém do índice de indicador criminal daquele momento, que é um indicador super precário, super ruim, inclusive, para medir a atividade policial. Ele fica refém daquele indicador, daquela pressão, que é uma coisa que eu acho que é extremamente séria e delicada. A gente precisa ter um indicador nacional que leve em conta a realidade local, a realidade da polícia, a realidade daqueles trabalhos aí que são feitos, né, que leve em conta quem é indiciado, que leva em conta quem... Você pode ter 3 indicadores, um de quem é indiciado, outro de quem é denunciado, outro de quem é de fato condenado. É importante você saber e medir essa qualidade de todos os entes do sistema de justiça criminal, né? A outra coisa que passou da hora é a recomposição dos quadros de polícia civil. Você tem hoje uma... Em São Paulo são mais de 10 mil policiais civis, de claro, frente àquilo que você tinha. Policiais militares também, não é só polícia civil. Polícia militar também tem um claro de efetivo importante. O número que você tinha de policiais por habitante há 10 anos atrás, hoje é muito menor do que era 10 anos atrás. Não você não de cabeça aqui. Então, assim, você tem que ter polícia na rua, você tem que ter polícia fazendo investigação. Outra coisa que é importante, eu acho, né, é uma questão: o que é? A gente vai entrar, vai mudar o governo agora de novo. Tá, o que são os crimes? O que é estratégico para o governo que vai entrar? O novo governo vai lidar com o quê? O governador é tudo. A gente não tem efetividade de polícia para. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer homicídio? Fundamentalmente, nós vamos mexer com o quê? Facção criminosa e homicídio. Então, tem que dar os meios para facção criminosa e homicídio. O resto é para administrar. A gente não faz isso, né? Você tem vários momentos, você viu, eu lembro de morar em Boston, na época do meu mundo da realidade, que a cada mês o chefe de polícia de Boston estava na rádio respondendo perguntas das pessoas. Ele apresentava um plano de comando da polícia. Quando ele assumiu, ele apresenta um plano de comando que ele tem que mostrar para o governador, ele tem que mostrar para ele é sancionado pela Assembleia também. Esse plano de comando, ele vai seguir esse plano de comando. Aqui no Brasil, o chefe de polícia fala uma coisa que o governador não gostou muito, tira o cara fora. Então, ele precisa fazer tudo aquilo para os poderes, né? Essa coisa de candidato policial é curioso, porque eles vão para pressionar, para arrumá-lo, muitas vezes, claro, entre aspas, para melhorar a classe, mas muitas vezes para tentar fazer o amigo ter o cargo não sei aonde, para tentar aquilo, quer dizer, uma interferência, uma ingerência política no trabalho policial que não pode ser aceitável. Né? Claro que a gente tem que discutir independência, tem que discutir controle, tudo isso está claro, é direito que a gente tem que discutir. Mas não dá para ser da forma que é hoje. A ingerência política ela é absolutamente nefasta no trabalho policial. Eu acho que o treinamento, outra coisa que no mundo de fora a gente tem que treinar cada vez mais policiais para saber lidar, para saber operar com essas novas tecnologias, né? Manter os profissionais com experiência de homicídio nas unidades de homicídio. Não dá para você muda o diretor ou a diretora do departamento, vai todo mundo embora, vem todo mundo e fica... Não dá, quer dizer, não é a mesma coisa. Você perde a fonte, perde a confiança que ele criou naquela relação, perde o estabelecimento das coisas, né? A gente precisa ter um enfrentamento efetivo ao crime organizado no Brasil. A gente não tem um enfrentamento efetivo ao crime organizado no Brasil, pelo menos que você de todo o poder do Estado, forças-tarefas, né, que não estão erradas, não estão certas para tantas coisas. Tem um sistema força-tarefa em São Paulo, juntando Ministério Público, Justiça, Polícia Militar, Polícia Civil, com articulação com Polícia Federal para enfrentar o PCC. Todo mundo fala, tem que ter esse enfrentamento. Né? E isso é importantíssimo para acontecer. Você investir na boa relação entre polícia e sociedade. Por fim, só para terminar, quem é policial aqui vai saber muito bem do que eu estou falando. Hoje a polícia funciona apesar de tudo. Hoje a polícia funciona apesar do sistema de justiça criminal, como ele está colocado, ele funciona apesar de todas as coisas que estão contas, porque várias pessoas individualmente se sentem responsáveis, elas compram para elas responsabilidades
E ela, estou vendo o André aqui, a doutora, que eu já acompanhei, o doutor Nilson, o doutor Pedro, que eu já acompanhei de perto, que eu vi várias pessoas da Polícia Militar também, o Coronel Celso, tanta gente que conheci lá da PM, o Coronel Alain agora, que ele compra para ele aquela responsabilidade, mas o sistema, a doutora Margarete, aí, comentando aí sobre declarações e tudo mais, ele compra para ele a responsabilidade e ele carrega nas costas do mundo. Não dá, você tem que ter um sistema que funcione. O sistema hoje ele não está estruturado, não está organizado para que a gente possa ter efetividade, para que a gente possa ter um trabalho que tem. Se perde muito tempo de polícia com coisas que não deveria se perder. Muito tempo de escrúpulos de polícia, de policiais, com coisas que deveriam ter uma estrutura organizada para evitar que isso acontecesse. Enquanto a gente não mudar essa estrutura básica, essa forma de pensar a polícia como um servidor público, profissional, que vai ser cada vez mais profissionalizado e tratar as instituições policiais com respeito à profissionalização, a gente não vai conseguir ter uma mudança com relação a isso. Não estou falando nem de unificação, porque isso é um outro sonho. Estou falando da coisa básica para a gente poder ter polícia efetivamente de estados. É isso, agradeço muito pelos comentários. Eu agradeço ao Rafael pela excelente explicação. Vamos começar agora com a rodada de perguntas, que vai ser organizada assim. Eu vou coletar perguntas de vocês de duas em duas, e se vocês quiserem direcionar alguns deles, vocês já podem direcionar na próxima pergunta, senão depois eles estarão juntos para, se quiserem, responder as perguntas de vocês. Alguém quer começar, por favor? Meu nome é Everson Colteres, delegado de polícia no estado de São Paulo. Como os colegas levantaram a bola, eu vou ter que fazer uma pergunta, porque é um tema que eu pesquiso também, investigo tanto sob o ponto de vista da investigação mesmo, técnica como acadêmica. Eu tenho pesquisado sobre uma espécie de banalização do mal por conta dessa atividade das organizações criminosas. Em 2016, aqui no estado de São Paulo, houve a mudança do CC, por conta das ações que a gente estava trabalhando, e por conta disso houve também uma criação de uma espécie de um núcleo para decidir os homicídios no Brasil. Na sequência, depois foi deflagrada a Operação Echelon, que nós tivemos em 14 estados, inclusive na Santa Catarina, mas nós tínhamos ramificações em todos os estados do Brasil por conta desse modo de matar pessoas. Eu lembro que, na época, um trabalho lá dentro de Florianópolis, se não me engano, existia uma favela chamada Costeira. Vocês estavam em confronto lá com os rivais, e naquela noite mais de 5 a 10 pessoas morreram, e no dia seguinte nós não localizamos todos os boletins, ou seja, talvez algumas dessas pessoas não apareceram ali. Mas por conta da operação, foi desmontado esse núcleo que decidia quando morria, a hora que morria e por que morria. Eu tenho defendido, até comentei com o professor Rafael um tempo atrás, que talvez esse grupo, a prisão desse grupo, o desmantelamento dessa célula tenha interferido no número de homicídios no Brasil. Ah, mas você está falando que a operação fez isso? Não. É que em 2016, 2017, a gente tem uma dúvida sobre os índices de homicídio, né? Qual foi o verdadeiro fator, e ainda não está cravado o verdadeiro fator. E eu, já que você levantou a bola, eu vou utilizar aqueles dados, né, de fazer essa pergunta, né, passando pelo livro. Se a desmobilização dessas células do PCC, em especial em Santa Catarina, além, é claro, do trabalho da polícia, pode ser o responsável pelo índice de redução, né, ou seja, em outras palavras, se a investigação pode interferir também para mais ou para menos no índice de homicídios em um estado. Obrigado pela sua pergunta. A meu sentir, sim, pode ter interferência direta, sim, porque como um dos fatores, a meu ver, do racha entre esse
está tentando entrar em alguns estados e está sofrendo resistência por parte das eleições locais. Isso aconteceu em Santa Catarina. Você tentava entrar, dominar algumas regiões e sofria a resistência por parte da facção dominante, que hoje é o primeiro catarinense. A partir do momento em que a senhora era presidente estudante, né? Então, lá em investigação atuante, o PCC é conhecido nacionalmente com relação a isso. A partir do momento em que há uma investigação por parte da Polícia Civil, do Ministério Público, contra essa facção de nível nacional, que enfraquece determinadas células em diversos pontos do Estado, é óbvio que isso pode contribuir para o arrefecimento e enfraquecimento dessa tentativa, digamos assim, de entrada da facção em Santa Catarina. Eu acho que, muito obrigado pelo comentário. Acho que tem um problema no Brasil sério, que a gente faz análise do tempo. Vai chover hoje, não vai, então aumenta o homicídio, diminui o homicídio, mas ninguém sabe direito o que está acontecendo. Falta do meio acadêmico, da gente do meio acadêmico, a minha praia é essa, mas falta a gente do meio acadêmico se debruçar e analisar de fato quais são os fatores. Tem algumas pessoas que fazem, mas ainda é muito tempo. Né? Analisar quais são os fatores efetivamente que estão mexendo e estão afetando esse fator. Porque existe um mundo de desconfiança muito grande entre polícia e academia. O meio acadêmico, então, inclusive eu faço parte disso. Acho que muitas vezes a gente não se posiciona na forma de se posicionar, e as polícias também muitas vezes ficam fechadas, ficam mesmadas, não querem gente acadêmica. No meu caso de polícia civil é um caso raro de uma parceria que dura quase 10 anos, mas não é a coisa. Eu também fiz algumas opções para que isso pudesse acontecer, inclusive, porque eu acho que é isso, a gente precisa criar relações de confiança para que as polícias possam passar os seus dados para a sociedade, para que a sociedade possa fazer o que ela está fazendo melhor, a academia, para tentar ver o que está afetando mesmo, o que está afetando esse homicídio. Ele não sabe. Então, agora, o Bolsonaro fala que é uma arma, o outro fala que é outra coisa, ninguém sabe, porque ninguém estuda. É simples assim. Você não tem, está muito mais, a discussão está muito ideologizada, é sobre ideologia, então, dos dois lados, a ideologia da polícia e a ideologia do acadêmico. E aí não tem conversa. Então, acho que falta muito a gente evoluir no sentido de saber que são 20, 40, 50 anos para você criar colégios de criminologia, estudo numa área fundamental. A criminologia no Brasil hoje é uma coisa do direito, basicamente. Você tem muito pouca gente que faz análises sérias. Tem algumas que são muito competentes, mas então acho que é isso. A gente fala muito do que a gente não sabe. A gente fica... Eu vejo isso por mim mesmo, a gente fala de muita coisa que você não tem um dado empírico sólido para falar aqui. Eu quero render minhas homenagens ao Comitê, que já esteve aí nesse período em que nós passamos na Delegacia Geral de Polícia, nós pudemos acompanhar de perto o seu trabalho. Hoje eu posso afirmar assim, com muita transparência os trabalhos que foram desenvolvidos pelo D8, pelo colega Confer e a de primeira linha. Talvez é o grupo de delegados lá do D8 que mais conhece organização criminosa, que tem deflagrado operações pelo Brasil inteiro, não é isso, Alter? Você é a pessoa que nós rendemos as nossas homenagens. Tem muitos colegas que consultam, eles têm um grupo de policiais extremamente atuante que trabalham com essa organização criminosa já há algum tempo. Então, aqui as nossas homenagens. Para você, responde, tá? Parabenizar na mesa, e no Sapori da Pufinas. Parabenizar na mesa pela qualidade das apresentações. Eu acho que uma das questões que me pareceu muito claro aqui na fala da doutora Sara, do doutor Rafael, meu amigo Catipani, é que um dos fatores, talvez, que explique o Catipani, a baixa capacidade investigativa da Polícia Civil no Brasil, homicídios, está na motivação. Essa questão que você chamou a atenção, acho que é muito claro, né, doutora Sara, doutor Rafael, tanto a senhora quanto o doutor Rafael já sinalizaram como é muito mais difícil, efetivamente, investigar homicídios decorrentes
dos conflitos no tráfico de drogas do crime organizado. E, Rafael, já temos algumas evidências acumuladas no Brasil de que boa parte dos homicídios das nossas cidades estão, sim, relacionados ao tráfico de drogas. Fala o doutor Rafael, foi claro nesse sentido. Minha pergunta é, doutora Sato, doutor Rafael, depois qualquer de pano. Qual é o know-how que a Polícia Civil de São Paulo desenvolveu, o DHPP, para lidar com essa motivação de homicídio? Porque, como é muito mais difícil, né? É diferente do homicídio do trânsito, da briga de bar, da briga familiar. O DHPP de São Paulo, que é uma referência para o Brasil, eu falo, como eu fui secretário de Estado de Minas Gerais na década passada, nos inspiramos muito no trabalho que vocês fizeram e fazem aqui, né? Um modelo para nós no Brasil. Qual é o know-how? Tem uma técnica, vocês desenvolveram o DHPP de São Paulo, uma técnica específica para lidar com essa motivação de homicídio, ou com esse tipo de homicídio derivado do tráfico, onde a informação é tão difícil? Como é que vocês estão fazendo dessa maneira lá, rapaz? Você falou da inteligência, mas como é que vocês conectam o setor de inteligência com a investigação? Porque sabemos bem, né, meu amigo, que o setor de inteligência das polícias civis são um departamento burocrático completamente desconectado do operacional. Como é que vocês resolveram isso em Santa Catarina? Qualquer de pano, e a literatura internacional dá alguma pista sobre isso? A literatura internacional sinaliza, na experiência internacional, o que fazer, como lidar tecnicamente com homicídios derivados do tráfico, do crime organizado? Então, foi o primeiro, né? Isso se refere às motivações. De anos para cá, nós temos que houve efetivamente essa transformação de motivação dos homicídios. Na década de 90, o homicídio por conta de disputas de pequenos pontos de tráfico, muitas vezes motivos fúteis, brigas de família, divisão de roubo. Então, eram essas as motivações. De anos para cá, e eu senti muito essa transformação quando voltei agora ao DHPP, porque a motivação é completamente diferente. É outra motivação, o crime mudou. Então, a nossa investigação hoje é mais tecnológica. Quando o senhor fala de departamentos de inteligência, aqui em São Paulo nós temos departamentos de apoio aos departamentos de execução. Então, no nosso caso, o departamento de inteligência da polícia é um órgão de apoio aos departamentos de execução, que é o caso do DHPP, do RENARC e do EIC. Nós temos feito muito uso de tecnologia no atendimento do local de crime. Acho que o senhor tocou num ponto muito interessante. Hoje, nós não conseguimos mais, como no passado, que a prova era a testemunha. Hoje, a testemunha não fala. Ela não fala. Hoje, nós temos uma diferenciação, doutor André e doutor Wilson, que é o chefe lá do grupo, o nosso delegado assistente da DIPRAM de homicídios, e ele gerencia lá e supervisiona o GEACRIM. Todos os nossos locais, indubitavelmente, são filmados e fotografados por pessoas da comunidade. Quando nós chegamos no local, os vídeos referentes ao local já estão circulando, inclusive na imprensa, e que me questionam, o DHPP está lá? Nós nem recebemos ainda a mensagem com a solicitação de assessoramento e os vídeos estão circulando. Doutor André, quando nós estávamos vindo para cá, ele me falou que num local de crime, né, André? Se você quiser repetir, era um corpo embrulhado, são os nossos casos agora, as características da área de Santo Amaro, não dava para ver o rosto, não dava para ver nada. Chegou uma moça lá dizendo, doutora André perguntou, mas por que você sabe que esse nosso corpo está embora? Foi isso, André? Se quiser relatar, por favor. Você é o nosso perito-chefe lá. Hoje é a maior dificuldade que a gente tem justamente no entendimento do procedimento. Né? Mudou muito de uns anos para cá, como a doutora disse, a gente tinha esses confrontos de pontos de tráfico, e hoje em dia você tem, pelo menos na capital, um regime muito grande dessa organização criminosa, que tem se colocado muito também no lugar da justiça por meio dos próprios tribunais de crime que eles têm atuado.
prática dos homicídios que a gente encontra, a gente tem um modus operandi, a gente já começa a entender, só que a gente tem uma divisão muito grande no meio de execução. Então, vamos dizer assim, há muito tempo atrás, o cara queria matar e pegava uma arma, ia lá e matava o seu desafeto. Hoje, quem mata não é a pessoa que manda matar. O local onde essa pessoa foi desovada, vamos dizer assim, não é o local do homicídio. Então, a gente tem pelo menos 3 locais envolvidos. A gente tem o executor, o julgador e a pessoa que vai ordenar essa morte. Então, a gente já está entrando até numa cerâmica que sai da técnica e na investigação. Mas é isso que tem acontecido. Então, quando o senhor fala que a necessidade dessa preparação, investimento do investigador de homicídios, isso existe. Nós estamos investindo para que a gente possa compreender como está acontecendo, fazendo esta análise. Digo isso com extrema transparência. Professor, eu respondo a sua pergunta da seguinte forma. Hoje, por exemplo, nossa vida, eu tenho isso em 2002. Tinha telefone celular, mas era celular. Hoje, a nossa vida está aqui. Hoje, não há que se falar em atuação de polícia judiciária, de investigação, sem investimento em recursos tecnológicos, sem tecnologia. Quando se fala que em determinada localidade houve uma redução de homicídios, ou um aumento, dou um exemplo, no local, no nosso estado vizinho, no litoral do Paraná, de homicídio contemporâneo, proveniente de uma guerra entre duas facções criminosas. Ah, mas é achismo? Não. A técnica da investigação é a análise de dados baseados em recursos tecnológicos. A polícia, as polícias, Civil, Federal, Ministério Público, detém de equipamentos tecnológicos que conseguem fazer uma análise de dados que indicam, muitas vezes, a técnica da detonação na investigação do homicídio. Representações da autoridade policial ao poder judiciário, pelo afastamento de determinados sigilos, que fazem com que a polícia civil da investigação consiga apurar a autoria do crime. Como aconteceu lá no meu estado de origem, lá no Rio de Janeiro, no caso da vereadora Marielle, a investigação do homicídio do Departamento de Homicídio do Rio de Janeiro foi investigação tecnológica. As polícias civis estão, lógico, precisam de mais investimento, mas elas estão avançando e estão preparadas para a modernidade e para o avanço da tecnologia. Eu garanto isso. Isso não só em Santa Catarina, que eu acompanho reuniões do Brasil inteiro, no Comitê do Chefe de Inteligência, das 27 unidades da Federação, da Polícia Federal também. As polícias judiciárias estão preparadas para a investigação de casos complexos. É lógico que precisa haver mais investimento dos governadores, mais investimento por parte do governo federal, uma evolução, e essa interlocução com a academia é fundamental. É fundamental ter um pensamento crítico, justamente ali, como eu coloquei na apresentação, largar o empirismo e para a capacidade técnica. E é isso que é ali que a gente está tentando buscar. E a inteligência não é dissociada da investigação, não. A inteligência, ela está lá dentro, produzindo conhecimento para fins diferentemente. A investigação produz conhecimento para a produção de prova. A inteligência produz conhecimento para assessorar a investigação. Se eu conseguir responder a pergunta do senhor. Eu acho que o que eu conheço dessa literatura
é mais recente, porque você não tem a prevalência de facção criminosa em países que estudam polícia e exaustão. A gente agora você tem, mas não teve há pelo menos 10 anos, não era tão forte como é hoje. Isso. Pelo que então, é muito bom que está ligado nisso. Em países que têm um Colômbia, México, você não tem tanta produção de conhecimento que você consiga, né, mas eu acho que os 3 pontos centrais aqui, o primeiro é o local de homicídio. Como é um tipo de caso que é muito difícil você ter informação, o local de homicídio é fundamental. O local de homicídio nas polícias hoje tem um problema primeiro, que é a falta de estruturação das equipes de perícia para poder fazer um local de homicídio demorado, como deveria ser feito, alongado, falta de efetivo, principalmente a tecnologia tem, você pode ter produto, falta de efetivo para você ter. Segunda coisa é que para você resolver muito disso, você tem que ter uma infiltração adequada. E a gente não tem, nem a lei é muito fraca, é muito tênue de infiltração no Brasil, e é muito complexo você fazer essa infiltração. Então, na nossa realidade, dentro do Brasil, essa infiltração ela é muito complexa. E a solução, me parece, que e é o terceiro ponto, a gente não produz conhecimento sobre aquilo que dá certo. E acho que isso é um problema sério. A gente não produz conhecimento para você poder. Quais são as boas práticas que o pessoal de Prudente, por exemplo, que faz um trabalho excelente no 2008, fez nessas operações, na Ashton, nas outras operações? Foi utilizar como é que chegou, como é que foi colocado. Né? Qual é o que o DNAPP de São Paulo está aprendendo com relação ao homicídio praticado por facção criminosa? O que Santa Catarina tem aprendido com relação a isso? Não tem essa produção de conhecimento. A própria surprise do Secretário fala comigo isso, de ocorrências onde você deveria estudar mais profundamente que a ocorrência deu errado, deu certo. Por que ela deu errado? O que aconteceu, né? Então a gente, às vezes, perde muito do que negócio. A gente perde muito tempo e energia para coisa que não é fundamental, que é gerar esse conhecimento, poder compartilhar esse conhecimento entre as forças de segurança. Porque o conhecimento fica insulado nas suas organizações policiais, eles não compartilham. E acho que isso é uma questão que é importante. Boa tarde, sou Carolina, do Instituto da Paz. Queria também agradecer, parabenizar a mesa. Estava ouvindo aqui, pensando em diferentes reflexões para dialogar com o que vocês trouxeram. Acho que fazer um comentário e uma pergunta para a doutora Rafael. Acho que a primeira coisa, estava pensando, acho que é sobretudo na provocação do Rafael, né? A gente, como Instituto da Paz, enfim, a gente ficou muito conhecido entre as polícias civis por conta da discussão do indicador de esclarecimento de homicídios, que é um debate ultra polêmico, que a gente vem fazendo esse trabalho já há 5 anos, pelo menos 6 anos, mas acho que mais do que esse trabalho, dialogando um pouco com essa questão que o Rafael traz, dessa cisão, talvez, entre a sociedade civil e polícia, eu acho que tem alguns esforços que a sociedade civil vem fazendo há algum tempo de fazer essa aproximação, né? Então, acho que até para trazer, a gente trabalhou ao longo desses 2 últimos anos com uma rede importante de policiais civis no Brasil, peritos, representantes do Ministério Público, o Cássio, inclusive, esteve com a gente, justamente, Rafael, para fazer essa construção. A gente sabe que, ainda que tenham questões estruturais de investimento nas nossas polícias civis, existem muitas boas práticas sendo implementadas. E a gente, a partir do conhecimento de quem está na ponta, de quem está produzindo a investigação, com todos os desafios, um documento que já traz justamente essa questão, diretrizes nacionais de esclarecimento de homicídios a partir dos saberes locais. Então, eu acho que é legal trazer isso, Rafael, porque eu acho que talvez a academia tenha um pouco essa cisão e está nesse lugar da pesquisa que é essencial para produzir o saber científico, mas acho que a sociedade civil vem há algum tempo tentando fazer esse trabalho, porque o conhecimento ele se constrói dessa forma, né? Quem está na ponta fazendo, com o saber científico e com o trabalho articulador e produtor de conhecimento também da sociedade civil. Então, acho que é importante de fazer essa ponderação. E fazer a pergunta, doutor Rafael, estava aqui pensando um pouco, a partir da experiência de vocês, como é a relação com as outras organizações de segurança pública, por exemplo, a Polícia Militar, na questão da preservação do local do delito. Tem alguma questão mais específica, algum tipo de prática específica que vocês implementam lá? E da mesma forma, pensando um pouco na relação com o Ministério Público, acho que a gente está falando aqui especificamente de investigação, mas a gente sabe que o esclarecimento, e afinal, como vocês mesmos trouxeram, depende de muitos outros órgãos do sistema de justiça. Então, saber um pouco como se dá, acho que aqui em São Paulo a gente acompanha um pouco mais, mas queria entender um pouco essas duas pontas da linha aí, no caso de Santa Catarina.
posso fazer só um puxadinho na pergunta da Carol? Então, porque ela perguntou quase a mesma coisa que eu, apesar de estar na mesma instituição, a gente não trocou isso. Mas nesse projeto que a gente conversou com diversos delegados, promotores, peritos, aparece muito essa questão da integração, porque eu acho que é quase como se fosse comum de segurança pública, né? A gente tem que integrar todos os atores, enfim. E quando apareceu uma boa prática, apareceu um grupo de WhatsApp, né? Temos um grupo de WhatsApp entre os peritos e os investigadores, temos um grupo de WhatsApp entre os policiais militares daquela área. E eu fico pensando sempre com essa mudança que o Rafael Caspani coloca, né, assim, dos atores, muitas vezes da Polícia Civil, mas enfim, de todos os atores desse sistema, como se existe os senhores, né, a mesa toda conhece alguma estratégia de institucionalizar essa interlocução, né, ficar menos pessoal, é o doutor Rafael, tem o zap dele aqui, a gente está no grupo, isso vai mudando, e como construir esse canal constante, consistente de trocas, todo mundo sabe que é necessário, mas que não seja algo tão pessoal, assim, né, algo mais institucionalizado, isso vai ser uma experiência nesse sentido. Obrigado pela pergunta. Eu juro para vocês que eu vou ser bem franco. Assim. Sincerão. É só isso. Eu vou ser bem franco, bem honesto pela experiência que nós temos em Santa Catarina. É o seguinte. Em 2019, assumiu houve a extinção da Secretaria de Segurança Pública em Santa Catarina. E foi criado um comitê, o Conselho Superior de Segurança Pública. Esse conselho, ele se reúne semanalmente. Cada ano é presidido por uma instituição. No primeiro ano foi presidido pelo comandante da Polícia Militar, no segundo ano pelo delegado-geral da Polícia Civil, que deu um azar de ser bem no meio da pandemia, 2020. Depois foi o Corpo de Bombeiros, e esse ano é o período criminal. Semanalmente eles fazem reuniões, trazem os indicadores, os chefes da polícia. E aí a Secretaria de Segurança foi extinta, daí foi criado um comitê de inteligência para tentar integrar as forças. E nós temos nos reunido, conversado. Agora, sendo bem... Tem uma frase, até um advogado bem conhecido, bem famoso, ele fala: tornou-se revolucionário cumprir a Constituição. Então, vocês sabem quem é. Tornou-se revolucionário cumprir a Constituição. A Constituição, ela traz as atribuições, lá no artigo 144, das instituições de segurança pública. Em Santa Catarina, nós temos uma polícia militar que investiga crimes comuns e não crimes militares. E aí acaba, em razão disso, havendo, por vezes, alguma falta de interação com a Polícia Civil. Isso é bem honesto, bem franco. Mas a nossa missão, eu sou pago pelo Estado, e nós, Polícia Civil, nós temos que fazer o nosso trabalho de investigação criminal em prol. Desculpa, professor, a doutora Elizabeth precisa aí, que ela tem um chamado para atender. Peço desculpa, Priscila, estou à disposição lá no departamento. Doutora, antes da senhora aí, se a senhora me permite, eu queria dizer que a sua sensibilidade como delegada abriu caminhos para muitas mulheres. Nós somos 136 vagas policiais, somos 14 mulheres. Eu tenho certeza que, além da tecnologia, a senhora usou a tecnologia da sua sensibilidade para criar mecanismos de agravamento. Funciona isso? Também estava trazendo o Rafa, isso é sensibilidade. Poder trazer a FGV para dentro da polícia, né? Isso é bonito de se ver. E eu acho assim, mais bonito ainda é que a gente tem muitas mulheres aqui que estão desbravando esse local inóspito que é a segurança pública. Mas a gente tem mulheres de valor, como a doutora Elizabeth, que ocupou a Delegacia Geral de Polícia e a nossa orgulho,
é masculino, mas ele necessita de mulheres, tecnologia, mulheres, sensibilidade, ação. E os homens também são sensíveis, tem espaço para vocês. Essa flexibilidade da mulher, início de carreira, eu era conhecida como uma delegada tintureira. Eu não tinha nada disso. Então, quando a gente honra os nossos pais, as coisas vêm a gente espontaneamente, sem que a gente force nada. Nós temos 453 funcionários da PT. Os 453, 42 são delegados. Doutor Nilson e o doutor André estão aqui. Eu conheço todos os meus funcionários, eles não são os funcionários, eles são nossos amigos, os policiais que nos ajudam. Tem dificuldade, doutor Pedro aí pode falar, a gente tem muita dificuldade. E olha para o professor Sambori dizendo o seguinte: nós não temos nada para esconder. Nós temos que ser transparentes nas nossas ações. Temos dificuldades, sim. Ninguém está aqui para enganar ninguém. Quando esclarecemos. Quando não esclarecemos, eu não vou inventar um esclarecimento para satisfazer a mídia ou a sociedade. É uma demonstração de que nós somos incompetentes. Nós desejamos. Não tenhamos a informação, não tivemos a informação nesse momento, mas nós vamos perseguir esse caso. Só para ter uma ideia, e tenho que puxar mesmo a brasa para os meus policiais, mês passado eles esclareceram um homicídio de 10 anos atrás. Então, a gente não existe, porque, do outro lado, tem uma família olhando para mim, olhando para nós, cobrando isso. E eu não posso ser imbecil e falar que não importa o outro. A gente se importa. Isso não é uma demagogia, não está falando dos meus 65 anos de idade. Estou aqui para dizer a verdade, o trabalho que a gente executa. Às vezes está errado, está errado. Nós não somos perfeitos. Às vezes nós não conseguimos, não é que a gente não insistiu, é que não apareceu. As pessoas mudaram. Eu falei isso, falo, repito de novo. A prova não é mais a testemunha. Nós temos que nos cercar de outras tecnologias, de outras formas da gente poder esclarecer os temas. Tenho, sim, muito remorso, às vezes, porque me acho, às vezes, incompetente, porque a gente não esclareceu o conflito. A gente se pode. Não é assim, esqueceu o homicídio, a vida daquela pessoa não é importante. Não, todo mundo é importante. Quem me conhece, estiver no sabe como eu sou. Eu quero trazer de novo, Cássio. Obrigada para o pessoal lá fora. Esse menino aqui que é meu filho. O professor Sambori, eu tinha muita vontade de conhecê-lo, já tinha visto na entrevista, aos meus colegas que estão aqui, nossos colegas da irmã, os nossos respeitos a todos vocês, gente, Carlos, a Carol, outras meninas, mas as nossas meninas aqui, que são nossas academias de vista, é muito obrigada, Margarete. Obrigada, doutora. Obrigada, Maria. Esse filho aqui vai ser o dia de pegar, né? Ele sabe. Esse filho é muito mal criado, não é engraçado. Ele é muito mal criado. Aí eu venho depois a gente vai ter que encerrar. Quem quiser pode depois encontrar os nossos palestrantes seguintes, o bate-papo, eles estarão aqui ainda. Também que a doutora Sato quebrou o protocolo, né? Mas, enfim, segurança pública não se faz isoladamente. Então, respondendo a sua pergunta, com sinceridade, a gente tem trabalhado a questão dos homicídios em si, que foi a sua primeira pergunta. Não existe um protocolo
um documento escrito, mas é uma interlocução muito boa, porque sempre está fazendo um trabalho excelente de preservação do local do crime. E aí chegam a equipe da Polícia Civil com a perícia e faz aquela perineproscopia, a investigação preliminar para dar prosseguimento. E aí, na questão da interação hoje em dia, a gente tem conversado, nós temos, existe os Centros Integrados de Inteligência e Segurança Pública, que são 5, que são coordenados pela CEOP, Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Nós temos o CISP-Sul, que é o do Paraná, que abrange os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então, a gente é composto por policiais civis, por policiais militares, policiais federais, rodoviários, policiais penais, e aí a gente consegue ter essa interlocução. Dentro da comunidade de TI, a gente consegue interagir de uma maneira bem efetiva. Aí tem essas questões de atribuição, mas, enfim, a nossa questão ela é objetiva, ela não pode ser pessoal, como o nosso amigo falou, não pode ser do delegado Rafael, tem que ser da Polícia Civil. E você falou do Ministério Público. O Ministério Público é excelente porque a gente tem o nosso trabalho tem que resultar nos elementos para que o dono de legislação penal possa oferecer uma denúncia adequada. Eu acho que tem duas coisas aqui. A primeira, o mais difícil é a gente fazer o pessoal da ponta da linha trocar informações. O mais que você tenha, pode ter o custo é mais difícil. Claro, é excelente, tem excelente. O mais difícil é você fazer chegar na ponta da linha, chegar no escrivão na ponta da linha, no delegado na ponta da linha, no investigador da ponta da linha. E eu acho que essa coisa mais institucional, como eu é importante, mas acho que nossa cultura é muito difícil. Muito difícil. Por isso que eu insisto tanto nessa coisa de não ficar trocando tanto as pessoas. Porque você está lá naquele domicílio, você está há 10 anos no domicílio, já conhece as pessoas há 10 anos, você tem essa interação com o profissional, eu acho que é importante, fundamental, né? Eu conversando com o tempo no aeroporto com a Polícia Federal, você resolve muita coisa no nosso estado. Muita coisa. Hoje, né, você resolve quase tudo no nosso estado. Então, acho que ficou muito difícil a gente conseguir ter coisas mais institucionais. Eu cansei de ver um monte de coisa que faz manual, faz não serve para nada, não serve para nada, é papel que é jogado. Né? Então, o mais difícil é você conseguir fazer pela própria natureza da atividade. Pelo monte de homem, um monte de homem que racha o cu, um monte de homem que acha que sabe. Eu sei tudo, não preciso do que o outro está falando. Eu sei, eu vou achar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Né? Então, acho que isso é uma questão que é muito difícil. Você conseguir fazer essa... E essa troca só acontece na base da confiança. Ao longo do tempo, né? Por exemplo, uma coisa que eu vejo dos amigos da Polícia Militar no Reino Unido, tem algumas polícias que o primeiro policial que atende o local de homicídio, ele é deslocado para a equipe de investigação. Porque ele é a pessoa que mais tem informações daquele crime naquele momento. Então, mais do que chegar e colocar, se tivesse uma polícia única, ele poderia ficar um tempo na equipe de investigação, porque ele vai lembrando, ele vai fazer aquela coisa que está rodando naquela área, ele conhece aquela área, ele sabe. E tem tanta informação para a polícia militar, que é garantida por conta dessa não integração dessas meias polícias que a gente tem, que deixa dele lá. Então, acho que o ponto central aqui é assim, a gente não tem um pensamento de institucionalidade no Brasil. Eles têm um pensamento individual. Então, eu sou muito prático. Assim. Então, como é que a gente resolve isso? Tem que deixar as pessoas muito tempo lá. Tem que criar condições para as pessoas estarem muito tempo lá, para elas terem contato com essas informações. Tá, pessoal? Olha só um feedback fundamental. Vamos lá, vai. Eu não sei aí, mas rapaz, fizeram apoio. Eu fiz uma pesquisa sobre o número de homicídios em 2019 na cidade mais violenta de Alagoas, Uruguai, em 2010, até 2016, comparado com a cidade mais violenta do Brasil. Uma vez tem caído aí, melhorando esse número. Os 425 homicídios que eu investiguei, pesquisei, eu parecido, no final, resultado, o conectividade, uma coisa que chamou a atenção é que a gente não teria trazido ao debate a questão do sistema de julgamento dos homicídios no Brasil. A questão disso, porque nós adotamos no Brasil, o SDIS,
agora se defende que seria um tal da poder esse modificado, o julgamento e a doutora Sá falou lá embaixo sobre a questão da prova testemunhal. E a prova testemunhal, ela, apesar de não ser uma prova perene, como a prova técnica mas ela conta a história do filho, que é a história que vai ser apresentada a um leigo que vai julgar o filho. Então, ela tem uma importância ainda muito grande. E lá no Largo da Cidade do Rio, delegado de que é a cidade mais violenta do Estado, nós nos deparamos com mais de um caso que o inquérito foi todo construído em cima de prova técnica. Mas na hora de expor para o eles não alcançavam a compreensão daquela prova técnica com alguma solução. E quando você tem uma prova técnica alinhada a uma prova testemunhal que conta a história, se torna mais fácil de entender. Então, até que ponto nós adotamos um sistema de julgamento adequado que no país continental, como você falou aqui, temos diferentes culturais enormes, onde o sistema de julgamento é bifásico, a primeira fase, a segunda fase, demorada. Então, até que ponto isso é o adequado para o Brasil? Seria o caso até de pensar numa modificação desse setor, a de trazer essa a discussão como tem trazido outros temas que tem feito modificação importante, capitaneado pelo fórum. Até que ponto não seria interessante trazer também essa discussão, se não seria o caso de se pensar numa modificação, porque vejam que o latrocínio é um crime que é julgado por um juiz circular, então ele tem um julgamento muito mais rápido e muito mais eficaz. Se nós queremos ter uma eficácia na questão da redução de homicídios, nós temos que pensar também no julgamento, porque volta na pesquisa dos 425 homicídios, eu posso dizer para vocês que em 2019, quando a pesquisa passada, nós não conseguimos ter 30 julgamentos desses 425 casos em Alagoas. E eu acho que isso é uma realidade diferente do Brasil, até como o processo é muito lento. Então, se nós dobrarmos nossa capacidade de investigar, nós vamos sobrecarregar o judiciário mais do que ele já está. Então, até que ponto não seria interessante nós começarmos a discutir a nível nacional uma modificação do sistema de julgamento. Eu acho que o Brasil não tem condição cultural de submeter um julgamento contra a vida a um uso da lei. Acho que é um ótimo ponto para a gente ver uma coisa que também eu escuto muito delegado falar, que o promotor não leva todo o caso para o plenário, porque ele tem medo de perder, não pode perder. Então ele vai segurar, ele não vai levar, vai segurar, porque ele só vai no caso que ele acha que vai ser o caso que vai de fato conseguir convencer. Né? Eu acho que uma mudança, a gente precisa pensar mais no sistema de justiça criminal, como tudo no Brasil, não só de justiça. O sistema todo é bagunçado. A primeira vez que eu vi um flagrante na vida é com justo. Tempo que demora, de papel, que é feito, a administração fez o que é possível, o tempo não está certo. Né? Então, acho que sim, os tempos que se demoram para se julgar, para se condenar, são muito grandes. E, de fato, repensar esse modelo de júri pode ser uma possibilidade. Eu não sou da direito, nem entendo nada de direito. Então, não posso falar muito a respeito disso. Né? Mas que eu acho que a gente precisa ter uma reforma de justiça criminal que pense numa eficiência melhor nesse sistema da população. Não tem nada. Mexe em pena, de repente, pena dependendo do que. Não tem nada a ver. O processo policial do Canadá, por exemplo, ele falou que o Canadá matou a polícia ponta a ponta, sem conversa, sem conversa. Porque a gente tem tantos tabus, discutir tantas coisas dessas. Então, assim, acho que quem tem o cara que está ali pequeno traficante, não tem o pequeno roubador, a gente tem que fazer um sistema que funcione melhor. Então, funciona por hoje. Agora, o homicídio, a gente tem que ver. O homicídio é contumaz. Uma vez eu fui contratado do HVP, ele tinha matado 12 pessoas, todas a família. Demorou 9 anos para acharem, verem que aquela coisa estava acontecendo. Então, acho que isso a gente tem que pensar.